né? Nós temos, e Deus tem nos dado isso, tá bom? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, se você quiser fazer a sua oferta, o seu dízimo, você pode acessar as informações, estão até aí no canal, né? Está colocando disponível no canal, lá no grupo da igreja também. Os irmãos acabam colocando, compartilhando, estão à disposição. Faça isso com louvor no seu coração, tá bom? E ore pelos seus irmãos, por amigos, pessoas que estão desamparadas nesse momento. Nós devemos ajudar, abraçar, papel nosso também, tá bom? Bom, meus irmãos, vamos direto para a palavra do Senhor. Vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 19, é um texto bem conhecido. 1 Reis, capítulo 19, nós leremos a partir do primeiro verso 1 até o verso 18. 1 Reis 19, versículo 1 ao versículo 18. Primeiro Reis 19, verso 1 ao verso 18. Diz-nos assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, ou, numa outra versão, um cicio, né? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele repete a mesma coisa, né? A mesma voz, e agora ele repete a mesma coisa. O Senhor lhe respondeu, verso 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá,
Unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos orar. Pai, abençoa a ministração da tua palavra. Eu peço que o Senhor venha me usar mais uma vez, a fim de que os meus irmãos sejam edificados pelo Senhor. Assim oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, é animador olharmos para o texto, por exemplo, lá de Tiago, capítulo 5, verso 17, que diz que Elias era um homem semelhante a nós. A nossa tendência, quando olhamos para... a nossa tendência é idealizar os homens e mulheres da Bíblia, né? Mas a própria Escritura, ela descreve os defeitos e as limitações até mesmo das maiores figuras bíblicas. Nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Né? O Senhor não faz questão de esconder pecado de ninguém. Né? A Bíblia deixa muito claro as fraquezas dos grandes servos de Deus, das grandes servas do Senhor. Quando Tiago escreveu essas palavras aqui, certamente ele tinha em mente o que está escrito em 1 Reis capítulo 18, por conta, quando o Senhor... quando Elias vence os profetas de Baal no Monte Carmelo, e aqui, 1 Reis, capítulo 19, quando Elias foge, né, está amedrontado, com o seu coração amedrontado, cheio de tristeza e frustração. É interessante, porque eu creio que ele tinha em mente esses dois textos, quando ele diz, Elias era um homem semelhante a nós, né? Porque, de fato, esse texto, sobretudo o capítulo 19 de 1 Reis, fica patente aqui a fraqueza de Elias. E na nossa vida de fé, meus irmãos, nós também passamos por oscilações, nós passamos por vitórias, por conquistas, mas também por profundas frustrações, por medo, por incredulidade. Essas coisas fazem parte também da nossa vida. E aqui Elias, aterrorizado por Jezabel, ele foge para o deserto ao sul de Berseba, e ali ele pede ao Senhor a morte, ele pede para que Deus tire a sua vida. Interessante, porque Elias vai para o Monte Horebe, o lugar onde Deus havia comissionado Moisés, e mais tarde apareceu em fumaça, em fogo e trovão, para dar os 10 mandamentos a Israel, de acordo com Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 19 e também capítulo 20. Então, no Monte Horebe, é esse monte onde Elias agora está buscando, de alguma maneira, fugir. É um monte em que Deus se revelou a Moisés de maneira tremenda, e agora também se revela de maneira tremenda a esse homem chamado Elias. No Monte Carmelo, nós aqui vimos Elias, no capítulo 18, né? Elias como um grande líder espiritual, como alguém que salva os israelitas mediante a sua fé e fidelidade que demonstrou ao Senhor. É assim que vemos. É notório isso quando lemos o capítulo 18, eu quero estimular os irmãos a lerem o capítulo 18 todo. Os irmãos verão a graça de Deus, o poder de Deus atuando através do profeta Elias. E no Horebe nós vemos, e até mesmo aqui no Horebe agora, no capítulo 19, nós vemos Elias fraco, vemos Elias necessitado, vemos Elias recebendo uma repreensão divina. Se no Monte Carmelo nós temos Elias, um homem firme, forte, determinado, cheio de confiança, cheio de fé, andando de cabeça erguida, não por orgulho em seu coração, não por prepotência, mas por confiança em Deus, aqui no Horebe, no monte de Deus, onde Deus havia se revelado a Moisés, feito coisas extraordinárias em Moisés.
dado a Moisés a sua lei, nós vemos um Elias cabisbaixo, pedindo para si a morte, um Elias que está angustiado, um Elias deprimido, um Elias sem confiança, um Elias que, se você andasse e olhasse para ele, se deparasse estivesse diante dele, você diria, está aí um homem, tadinho, um fracassado. Você olharia para ele e falaria assim, esse cara está precisando de ajuda. Né? É a loucura. Mas assim também é a nossa vida, a fragilidade de Elias e o amor de Deus. Meus irmãos, são vistos nestes versos aqui de maneira muito explícita. E eu creio que olhar para este texto é muito importante para as nossas vidas, sobretudo no momento que nós estamos, a nossa nação, do mundo, né, de uma maneira geral. Por quê? Porque agora é um momento em que nós nos sentimos, por vezes, fragilizados, até frustrados. Nós olhamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, elas estão escancaradas diante de nós. Um vírus colocou o planeta de joelhos. Sabemos que é o próprio Deus, né? Mas é uma maneira figurada de expor as coisas. E nós agora olhamos para a nossa fragilidade. Pessoas que eram tão firmes, fortes, seguras financeiramente, agora se veem frágeis. Pessoas que tinham tranquilidade financeira, que investiam e faziam aquilo outro, comprava isso, comprava aquilo outro e se movimentava. Agora essas pessoas estão preocupadas. Um plano de saúde já não garante absolutamente nada. A nossa fragilidade está escancarada, amados irmãos. E eu creio que este momento também é importante para a nossa nação, para nós aprendermos ou reaprendermos a olhar para dentro de nós mesmos e a enxergarmos quem nós somos. Enxergarmos as nossas fraquezas. E, por outro lado, é também muito importante para que a igreja exercite a sua fé. Nós estamos sendo chamados pelo Senhor para exercitarmos a nossa fé. Para nos colocarmos na presença de Deus, para recebermos as orientações da parte do Senhor e seguirmos adiante. Como igreja, nós temos um caminho a percorrer. Como igreja, nós temos coisas que precisamos fazer. Falar do amor de Jesus, levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Falar de Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, daquele que pode mudar a vida de qualquer homem. Sermos o sal da terra e luz do mundo. Termos uma palavra temperada para este mundo que está destemperado. Um trocadilho. Não sermos aqueles com palavras tomadas de angústias, de um coração amargo, não, mas sermos aqueles que têm uma palavra de fé, de amor, de alegria, em meio ao caos. Não sermos aqueles que jogam lenha na fogueira, mas aqueles que fazem o contrário. Que no meio da desgraça se levantam como profeta de Deus, como homens e mulheres de Deus, com uma palavra de esperança para aqueles que estão sem esperança. Em Atos 27, se não me engano, fala sobre... Deixa eu até conferir aqui, meus irmãos, para eu não me enganar, porque hoje minha memória não está muito boa, eu troquei as letras de alguns 2 hinos, né? Então não posso me enganar mais uma vez. Mas em Atos, deixa eu ver se Atos 27, isso aí, Atos 27. Por ocasião do naufrágio, Paulo estava de viagem para Roma, e a partir do verso 27, fala de um naufrágio que acontece. E nesse naufrágio, nós percebemos o que acontece através da vida do apóstolo Paulo. Perdão, a garganta está...
Paulo, no meio da desgraça, no meio do caos, ele é instrumento da graça de Deus. Um navio se desfaz, quebra-se. As pessoas com frio na praia, o naufrágio aconteceu. E Paulo está preocupado em recolher galhos, gravetos, para fazer uma fogueira, a fim de aquecer as pessoas que ali estavam. Dentro do próprio navio, a caminho de Roma, Paulo tem uma palavra da parte de Deus para o comandante do navio. Em todo o percurso, Paulo é um servo de Deus. E nós, meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, qual é a nossa postura agora? Qual tem sido a sua postura, meu irmão e minha irmã? Você é daqueles que tem uma palavra? Você pertence ao grupo que tem uma palavra de fé, de esperança, de amor, de graça? É daqueles que se levantam no meio do caos e dizem, olha, presta atenção no que eu tenho para dizer. Que abre a Bíblia, que compartilha as Escrituras Sagradas, que abraça, torna o Evangelho, porque o Evangelho é prático, que abraça o necessitado, que caminha com os irmãos da igreja, que manda mensagem de esperança e de amor para os irmãos da igreja, que faz algo a fim de abençoar o outro, que tira os olhos do caos e coloca os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E eu não estou falando para você se alienar, não se trata disso. Mas a minha palavra é para que você caminhe como alguém que conhece de fato a Cristo. Que você levante a sua cabeça neste momento. Quem é Deus na sua vida? Eu tenho dito isso aqui, meus irmãos. Quem é o Senhor para nós? Para mim e para você? Quem é Deus? Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o sustentador de todas as coisas. Estamos de pé por causa da sua graça. Ele nos salvou. Então confie nele. Confiemos no Senhor. A fragilidade de Elias está aqui. Mas, por outro lado, nós vemos a graça de Deus também estampada, explicitamente estampada. Nos versos de 1 a 4, nós temos a ameaça de Jezabel, a fuga de Elias e o desespero desse servo de Deus, Elias. O texto nos diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Está falando do que aconteceu no capítulo 18. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, ele quer ficar sozinho, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O grande profeta está tomado por medo. O grande profeta está fugindo para o deserto. Ao invés de encarar o problema, ele está em fuga. O grande profeta faz uma oração estranha demais para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Ele pede para si a morte. Ele quer que Deus o mate. Um homem que era corajoso, cheio de fé, agora está mergulhado nas águas profundas do desânimo e da depressão. Ele perde a vontade de viver. Ele só quer dormir. Leia os versos 4 a 7, e nós veremos isso. Os irmãos vão ver isso. Ele quer dormir. É a fuga. É torcer para o tempo passar. E a combinação do colapso emocional, a exaustão, a fome e a sensação de profundo fracasso, acrescidos da falta de fé no Senhor, levaram a Elias a uma depressão profunda.
E havia também em tudo isso, meus irmãos, uma certa dose de autopiedade, pois Elias estava certo de que o seu ministério no Carmelo colocaria o povo de joelhos diante de Deus. Faria com que o povo abandonasse o erro, o pecado. Ele esperava que Acabe e Jezabel se arrependessem e abandonassem Baal. Olha, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Javé, ele venceu, ele sobrepujou, ele destruiu. Deus fez e aconteceu. Agora esse povo vai se curvar diante do Senhor. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Isso é interessante para a gente pensar, porque a gente às vezes acha que as coisas são assim, como matemática, e não são. A gente acha que pelo fato de alguém ser curado da sua enfermidade, que ele vai servir a Deus fielmente. Não é assim. Quantas pessoas entram na igreja, são abençoadas por Deus, recebem a palavra de oração, ou alguém chega até elas e faz uma oração, a pessoa é curada, restaurada, é abençoada por Deus, atendida nas suas necessidades, está com um problema em casa, é resolvido esse problema, e depois que tudo acontece, que o milagre acontece, elas fogem. E aí nós ficamos frustrados, Deus, por quê? A esposa se sente frustrada quando olha para dentro da sua casa e Deus realiza um milagre na frente do seu marido, dos seus filhos. E ela fala, não, agora eles vão se render a Cristo, né? Agora sim. Só que não acontece isso. Elias aqui está frustrado, meus irmãos. E ele está aqui, se sente frustrado, se sente, digamos, fracassado, porque no seu ministério, aquilo que ele fez não deu o resultado, ou não resultou naquilo que ele esperava. Ele esperava arrependimento de Acabe, ele esperava arrependimento de Jezabel, que eles pudessem abandonar Baal, ele esperava que o povo se rendesse diante do Senhor, mas isso não aconteceu. As expectativas de Elias não foram atendidas, não foram preenchidas, de modo que ele se considerou fracassado. Elias, portanto, tipifica muito bem a nossa fragilidade e nos mostra o quanto dependemos de Deus. Elias nos mostra o quão rápido murchamos espiritualmente. Você que se sente forte, você que percebe que a sua vida, eu tô firme, tô forte, nada me abala. No dia seguinte, às vezes no mesmo dia, você está assim. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, isso vai acontecer. Nos olharemos para nós mesmos, veremos que nós não somos tão fortes assim. E quantas vezes já não nos sentimos fracassados, porque as nossas expectativas não foram preenchidas. Quantas vezes você intentou algo, fez de tudo, se empenhou, batalhou, e no final das contas, não conseguiu. Lá no seu trabalho, você se dedicou, você fez o curso, ou os cursos, você fez o seu melhor, ficou até mais tarde, e aí de repente teu chefe, você imagina, agora ele vai me colocar para gerente, ou vai me separar para um determinado cargo, agora sim minha promoção vai sair, ao teu chefe olha para a equipe, olha, hoje eu quero dar uma boa notícia para vocês, nós escolhemos... temos aí uma função, um cargo vago para chefia, e eu quero escolher. Aí você fica todo feliz, arregala o olho, seus olhos brilham, fulano de tal, olha para o lado, e você fala, meu Deus, mas eu fiz. Por quê? Você fica frustrado. E com relação à vida espiritual também ficamos assim. Nos sentimos fracassados porque aquilo que fazemos, aquilo que fizemos, a maneira como agimos, do que esperávamos. Quantos pastores não se sentem frustrados? Quantos líderes espirituais hoje não estão frustrados? Quantos missionários não estão no campo missionário, não estão nesses lugares, nas favelas, em todo o mundo?
em regiões complicadas, esses homens e mulheres estão fazendo aquilo que Deus os mandou fazer e hoje se sentem frustrados porque o resultado que esperam não aconteceu. Frustração que acontece, a esposa que faz de tudo, que se dedica em casa, que é amorosa, que é graciosa, que procura abençoar o marido, os filhos, e não recebe, o resultado disso é negativo, ela fica frustrada. Ou o marido, que tem procurado amar a sua esposa, tem procurado ser um bom pai, mas não recebe dos filhos o amor, a gratidão, frustra. Assim também conosco. E apesar do profeta conhecer a Deus, apesar de ele ser um homem poderoso em obras, porque é isso que vemos no capítulo 18, ele vencendo os profetas de Baal de maneira tremenda, sobrenatural, Deus operando coisas extraordinárias através da sua vida. Aqui ele é um homem frágil em si mesmo, a sua fragilidade está estampada no seu rosto. Seus olhos demonstram isso, seus ombros demonstram isso, toda a sua vida demonstra isso. Já olhou para alguém frustrado, alguém abatido, alguém deprimido? O andar é diferente, tudo é diferente. E assim também conosco, meus irmãos, apesar do nosso conhecimento de Deus, apesar das nossas experiências com o Senhor, apesar de tudo isso, a nossa fragilidade se manifestará em algum momento. Você tem coisas extraordinárias para contar? Você tem experiências tremendas com o Senhor? Eu espero que você tenha. Eu espero que você já tenha vivenciado através da oração coisas extraordinárias, maravilhosas, Deus operando através da sua vida. Eu espero que você tenha pregado o Evangelho para vidas, que pessoas tenham se rendido a Cristo Jesus. Eu espero que Deus tenha realizado milagres através das suas mãos. Feito isso graciosamente, para abençoar outras pessoas, para glorificar, sobretudo, o seu santo nome, que esse é o propósito principal do milagre de Deus. É glorificar o seu nome. A glória do nome de Cristo. Os milagres de Jesus operados nas Escrituras Sagradas é, sobretudo, para a glória de Cristo. Para dizer, Jesus é Deus. Portanto, qualquer graça operada neste mundo é para a glória do Senhor Jesus. É para a honra e glória do Senhor. E apesar dessas coisas grandiosas, a fragilidade, ela se manifesta em algum momento. Estejamos preparados para isso. Mas a segunda coisa, meus irmãos, está nos versos 5 a 8. Nós temos aí o anjo visitando e alimentando Elias e o capacitando para uma longa viagem, é o que nós temos descrito nesses versos. O texto nos diz, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à cabeça, sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas, quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ele estava fragilizado demais, né? Você já ficou assim? Se levantar da cama só para comer e quer dormir? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será longa, muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos, o Salmo 34, versos de 1 a 8, em especial no verso 7, o Salmo 34 vai falar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Embora Elias, naquele momento, não percebesse Deus como alguém muito próximo, porque ali a situação dele era bem complicada, nós vemos o anjo do Senhor suprindo e fortalecendo, colocando ele novamente a caminho, preparando ele mais uma vez para caminhar, para seguir viagem, para fazer alguma coisa.
No Evangelho de João, capítulo 6, versos 35 e versos 41 ao 51, os judeus murmuraram e Jesus disse para eles: olha, eu sou o pão da vida. Aqui, assim como o povo de Israel murmurou no deserto, também Elias aqui se queixa. Elias aqui também se coloca dessa forma, com o coração cheio de queixumes. Mas é interessante, meus irmãos, porque Deus, ele não fica indiferente, ele não está indiferente à dor do seu servo. Deus não bajula Elias. Deus não fica passando a mão na cabeça de Elias, dizendo: oh, coitadinho do meu filho, oh, meu filho está sofrendo tanto. Deus não faz isso. É nítido que a postura de Deus com relação a Elias não é de bajular, ou de manter Elias naquela postura, né, de Mas Elias, em meio a angústia e tristeza, ele se depara com Deus e tem uma nova perspectiva. Deus dá a ele uma nova perspectiva. Deus diz para ele que ele precisa agir. Deus cuidou de Elias, alimentando ele com pão e água. E aqui nós temos um alimento básico, comum, muito simples, mas era um alimento de cada dia. Mas foi um alimento que manteve o profeta vivo, de pé. E Deus faz isso. Por 2 vezes o anjo se aproxima dele para levar água e pão. E nutrido, Elias então não podia mais permanecer onde ele estava, ele tinha que fazer alguma coisa. Deus dá a ele um caminho. Elias tinha que se colocar a caminho, tinha que fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. O alimento estabelece-o para uma caminhada de 40 dias e 40 noites. É interessante, porque esse número nos lembra a peregrinação do povo de Deus no deserto, entre o monte de Deus e o Sinai, a terra prometida, né? O Sinai é a terra prometida. 40 anos caminhando. E agora, 40 dias e 40 noites, é Elias que caminha. E, meus irmãos, assim faz o Senhor conosco. Deus nos visita, Deus nos alimenta com a sua palavra, Ele nos capacita para a nossa jornada espiritual, que é sempre longa. A jornada espiritual do homem é sempre longa. Meu irmão, minha irmã, você não pode pensar na sua vida espiritual como se fosse um tiro de 100 metros. A gente tem uma analogia, uma ilustração aqui. A nossa jornada espiritual é uma corrida, é uma maratona, é algo longo. Eu não sei se você já correu maratona, eu nunca corri uma maratona, eu corri uma meia maratona, que nos últimos quilômetros eu não corri coisa nenhuma, fiquei arrasado, acabado, não vou dizer que pedi para a minha morte, mas pedi para Deus me livrar da morte, talvez, né? Porque você fica arrasado. E eu falei: meu Deus, isso nunca vai chegar, Senhor, me ajuda. E dói tudo, perna, pé, peito do pé, tornozelo, parece a orelha dói, tudo dói, meus irmãos, é um negócio de louco. Mas a nossa jornada espiritual é assim, ela é longa. Não é algo que nós fazemos de repente, não é algo que nós conquistamos de uma hora para outra, mas é um caminho longo que precisamos trilhar. Por vezes é doloroso, mas eu quero dizer algo a você: Deus não é indiferente à sua dor. Nessa sua jornada de fé, Deus olha, compreende, Ele vê a sua dor. Ele é aquele que te alimenta, Ele é aquele que sustenta a sua vida. E esse alimento espiritual, meus irmãos, é algo simples, é algo comum. Entenda o que eu vou dizer. Sabe o que é que dá sustância para a vida de qualquer pessoa que caminha com Cristo? É a palavra de Deus, a oração e a comunhão no corpo de Cristo. Você pode participar de congressos.
Você pode participar de encontros maravilhosos de cantor A, cantor B, ou grupo A, grupo B. Você pode ficar maravilhado com o ambiente daquilo ali. Isso não vai te dar força espiritual. O que vai te dar força espiritual é você na sua casa dobrar os seus joelhos, falar com Deus, ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, estudar as Santas Escrituras. E ter isso não como evento, mas ter isso como prática, como algo que está na sua rotina, que você faz todos os dias. E eu digo mais, não adianta. Há muito crente fraco na fé, vive subindo monte, vai para monte toda sexta-feira, sei lá, toda terça-feira, quarta-feira, vai para o monte. Mas em casa não lê, não ora, não faz absolutamente, não pratica a palavra e não tem comunhão com seus irmãos. Não adora a Deus, não louva o Senhor. Vai passar a vida subindo um monte, vai continuar, caidinho espiritualmente. O alimento do Senhor é comum, é oração e palavra. E é isso. Foi o pão e a água que manteve o profeta, e a oração e a palavra que manterá a nossa vida espiritual. E que nos capacitará para essa nossa jornada que é longa. E a última coisa, meus irmãos, está no verso 9 a 18, que fala do diálogo e a experiência de Elias com Deus, quando ele está na caverna. O texto nos diz: ali entrou numa caverna e passou a noite. Olha o que acontece com Elias. E a palavra do Senhor vem a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um cicio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias repete a mesma coisa que no verso 10. Tem sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000, Deus está dando uma cutucada aqui em Elias, né? Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Meus irmãos, Elias entra numa caverna, e Deus lhe dirige essa pergunta: o que você está fazendo aqui? Deus sabe do que Elias necessita, mas Deus pergunta para fazer Elias desabafar, falar, abrir o coração, é o que eu acredito. O profeta Elias, então, experimenta Deus de uma forma que ele, muito diferente e íntima, através de um diálogo. Elias fala do seu zelo para o Senhor, da sua frustração em relação aos filhos de Israel, que abandonaram a aliança do Senhor, que derrubaram os altares de Deus. Fala dos profetas que foram mortos. Elias fala do seu medo, Elias fala da sua dor, Elias expõe a Deus tudo isso.
E a experiência de Elias com Deus, meus irmãos, nós vemos aqui que não se dá através do forte vento que fendia os montes, não se dava através do terremoto, tampouco do fogo, é o que nós vemos no verso 11. Deus se mostra diferente de Baal, Deus se apresenta de uma maneira muito diferente como Baal se apresentava. Baal era o Deus da fecundidade, Baal era o Deus conhecido como Deus da natureza, era conhecido como Deus da tempestade, era o Senhor do trovão e do raio. E nós vemos que Deus se apresenta de maneira diferente para Elias, dizendo: olha, eu não sou isso. Você está esperando isso, essa é a sua expectativa, eu não sou isso. E aí, depois do sopro, da brisa suave, Elias ouve a voz de Deus, a majestade de Deus. Atentem para isso, meus irmãos, a majestade de Deus se mostra nas coisas pequenas e fracas, com uma brisa suave e tranquila. E aí reside a novidade dessa experiência de Elias com Deus. Porque Deus não está apenas somente naquilo que é grandioso. Deus não está somente nas grandiosas vitórias, nas grandes conquistas, no sucesso. Deus estava ali numa brisa suave, algo que passa e que você não percebe. Se você está andando na rua, nem sempre percebemos ou valorizamos a brisa. Mas prestamos muita atenção no trovão, na tempestade, na chuva forte. Prestamos muita atenção naquele vento que levanta poeira e que você acabou de lavar o carro, aquela poeira todinha toma o carro e você, ai meu Deus. Meus irmãos, Deus havia se mostrado a Moisés na sarça ardente, pequena e insignificante, um pequeno arbusto assim na sua frente. Deus estava na manjedoura, Deus estava na cruz de Jesus, Deus estava na fraqueza de Paulo e dos demais apóstolos. Deus se manifestou também nas pequenas coisas. Deus se manifesta através de nós, pessoas simples. Deus se manifesta em nós, homens e mulheres pecadores. Deus faz isso. Nós às vezes esperamos Deus em coisas extraordinárias. Nós às vezes esperamos que Deus faça coisas assim que nos enche os olhos, que chama a atenção de todo mundo. Mas Deus se manifesta de maneira tão simples. Ele usa aquele que você olha e fala assim, você não vai dar nada, mas Ele usa você, Ele usa a mim. É o que o Senhor nosso Deus faz. Elias se coloca na entrada da caverna mais uma vez e repete a pergunta que já havia feito. Verso 13, né? Ele faz, quando Elias ouviu puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, onde você está? O que você está fazendo, Elias? Né? A Deus repete essa pergunta. A repetição da pergunta parece ser uma maneira pedagógica e terapêutica de fazer Elias falar do que se passava com ele, de abrir o seu coração, mas também uma maneira de impulsioná-lo a olhar para frente. E é isso que Deus também faz conosco. Deus levanta às vezes o pastor, esse miserável homem pecador, para falar coisas que de repente você já ouviu, de coisas que Deus já falou contigo, talvez na sua própria palavra, de algo que você já ouviu da boca de um outro servo de Deus, e uma serva do Senhor, de algo que Deus já tenha falado, esteja falando com você nesses últimos dias, e agora Deus está repetindo, e você está dizendo, está reconhecendo, Deus está falando comigo. Deus às vezes repete, notem.
O profeta Elias responde a pergunta, repetindo o que ele havia respondido anteriormente ao Senhor, no verso 14, né? Aqui no verso 14, está repetindo o que ele falou no verso 10. E depois de ouvir esse lamento de Elias, Deus coloca Elias, o seu profeta, mais uma vez em movimento, para ele fazer alguma coisa. Depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Elias agora tem um tempo de retiro, é como se Deus desse a ele ali um momento para ele refletir, para repensar a sua atuação, e Deus coloca ele no caminho mais uma vez. Ele agora tem que voltar para o caminho por onde ele veio, e ele tem uma tarefa a cumprir. Ele tinha algo para fazer. Em outras palavras, Deus não está nem aí para esses queixumes. Deus não dá essa trela para Elias ficar ali, oh meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Deus está dizendo para Elias, vamos embora meu filho, faz alguma coisa, você tem algo para fazer, tem uma missão para cumprir. Pare de ficar se lamentando, levante a sua cabeça e caminhe. Você tem uma missão diante de você. E Elias é escolhido por Deus para realizar uma grande tarefa. Ungir um novo rei, ungir um novo profeta, ungir um novo sucessor. Elias tinha uma função para fazer. E Elias então parte para fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que nosso Deus é gracioso. Nosso Deus, Ele ouve, entende o que nós passamos. Ele não é indiferente à nossa dor, mas Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça. Você acha que o momento que nós estamos vivendo é difícil? E eu creio que de fato seja difícil. Não espere que Deus fique passando a mão na sua cabeça só porque você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Levante a sua cabeça e caminhe, meu filho. Deus vai lhe fortalecer. Alimente-se da palavra do Senhor. Mergulhe na oração. Não adianta ficar de cabeça baixa, não adianta ficar reclamando, lamentando. Levante a sua cabeça e faça a obra do Senhor. Deus aponta o caminho, Ele diz o que nós temos que fazer. Ele não vai nos deixar sozinhos, mas Ele permanecerá conosco. E abra os seus olhos. Procure vencer essa solidão. Procure vencer tudo isso, fazendo e colocando em prática tudo aquilo que Deus lhe manda fazer. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te encha de graça, de favor e de misericórdia. Que Ele te fortaleça. Que você entenda que Deus se manifesta e Ele vai se manifestar através da minha vida, através da sua vida, em coisas simples, não apenas em coisas extraordinárias. Então, não tenha medo de fazer coisas simples. E coisas simples, você pode talvez enxergar que ligar para o irmão, mandar uma mensagem, isso é algo simples. Mas Deus vai usar isso para abençoar vidas. Levante a sua cabeça e faça algo. Né? Deus vai alimentar você, vai sustentar a sua vida. Ele já tem feito isso. Só levantar a sua cabeça e compreenda que você não é um super crente. Você não é alguém que está livre das dores da vida, das lutas. Não. Você é como Elias, é um homem simples, que sofre, que faz coisas extraordinárias no poder do Senhor, mas que também chora, que lamenta. E é importante isso para nós, porque nós às vezes levantamos o nosso nariz, achamos que somos fortes demais. Meu irmão, minha irmã, nós murchamos tão rapidamente, portanto devemos sempre nos voltar para o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Quero te pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude nesses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Mas que não venhamos, ó Pai, desistir, abandonar, que não venhamos deixar o caminho que o Senhor trilhou para nós. Pelo contrário, possamos continuar caminhando. E quando nos sentirmos fracos, venhamos nos voltar para a Tua palavra. Venhamos nos fortalecer na Tua palavra e na oração. Venhamos nos alimentar de Ti. Nós te damos graças em o nome de Cristo Jesus.
Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique na paz de Deus.